Que saudade daquela ribanceira. A que eu ia esperar o meu avô, um velho e cansado pescador, que carregou no remo a vida inteira, que me deu de comer e de beber, que me ensinou a amar e a viver. Que saudade, meu Deus, mas que saudade da velha casa de madeira sem sobrado, um lar sempre por vós abençoado, com o vosso santo amor, santa bondade. Ela é fruto de uma experiência muito particular. E eu me lembro que era época de Páscoa, eu liguei o televisor, e a televisão falando de propaganda comercial. Eu fui para a biblioteca e escrevi um poema chamado Com Sua Ausência, para simbolizar a importância do meu avô, né, do meu avô Pedro na minha vida. É o primeiro neto dos meus pais. Meus pais gostavam muito dele. E por esse motivo, de 2 anos de idade, ele passou a morar com meus pais, lá na estrada Estônio, no Javari. E lá eles se mudaram, foram para Araújo Costa. E o Francisco sempre continuou estudando e era o orgulho do meu pai. Boa noite, seu José. Eu vim buscar por piedade, levá-la para a cidade e fazê-la minha mulher. Afinal, quem é o senhor? Com esse terno azul marinho, entrando no meu domínio, fazendo jura de amor, um pouco de tudo eu fiz, de pedreiro a camelô. Eu fui um bom trabalhador sob as bênçãos da matriz. Dormi debaixo da ponte. De São Jorge, seu dragão, eu fui um homem livre e são, tocando a vida para frente. Eu percorri a Constantino por muitos meses a pé, mas eu mantive a minha fé e a proteção do divino. Meu pai frequentava uma igreja batista e o Calheiros ia toda vez com ele. E de lá nós se mudamos também, o papai se mudou para Aquilino Barros. Aí ele já chegou na época de fazer a faculdade, mas não existia aqui em Itacoatiara a faculdade de medicina. Ele foi a Manaus, era um sonho dele fazer a faculdade de medicina. Mas não foi possível, ele fez a faculdade de letras. Se o senhor me permitir levá-la comigo agora, fazê-la minha senhora, valeu tudo que sofri. Na capital lhe farei um castelo à beira-mar, muitos filhos para criar, somente dela serei. Não digo que o sacrifício, José, não tenha valido nada, mas piedade está casada com um homem sem ofício. Eu não guardo dela rancor, a mim me coube aceitar, outra mulher encontrar, fazê-la meu grande amor. Francisco Calheiros, ele tem um dom de cativar as pessoas através de sua simplicidade, da história da sua vida e também da maneira com que ele trata as pessoas com uma educação extraordinária. E também o que me levou a conhecê-lo pessoalmente foi os nossos encontros através do Natal, que ele sempre me convidou para declamar na Casa Cultura Dona Sinoca. Continuou sempre com aquela amizade, aquele amor dele paterno pela cidade de Itacoatiara. E até hoje, ele sempre luta pelo bem-estar da nossa cidade, que é Itacoatiara. E ele ia esperar o meu pai lá no Javari, quando meu pai vinha da pescaria. Eu me lembro muito quando eu ia esperar meu avô vir da pescaria, ali nas pedras, e eu reconhecia o meu avô do outro lado do rio, né, pelo movimento do remo. Isso marcou muito a vida, a minha imagem,
E eu registro isso no meu primeiro livro em um poema chamado Poema da Velha Estrada da Minha Infância, que é a Estrada Stone. Ele gostava de futebol, gostava de brincar com os vizinhos. Lá no bairro, ele tinha um joguinho de bola, de pelada, em frente à casa dos meus pais. E ele se reunia com aqueles colegas de frente, do lado, os vizinhos todos, os irmãos, e faziam um time de futebol. Ele torcia muito pelo Penarol. A partir do momento que eu escrevo sobre a minha cidade, sobre o mundo em que eu vivo, eu estou assumindo compromisso com a minha época, e isso é fundamental, isso é gratificante e isso dignifica qualquer obra. A poesia, ela existe nos fatos, a relação do homem com a sua obra. E alguns poemas têm essa relação com a minha cidade. No que eu escrevo, eu cito Araújo Costa, eu cito L. Ribeiro, eu cito a Estrada Stone, eu cito Jauari. Uma das características pessoais de Francisco Calheiros é que quando ele declama, ele vive a poesia e chega até a chorar quando começa a falar da sua vida através dos poemas que escreveu. Como, por exemplo, ele fala muito do velho Pedro, que admira seu avô que o criou, e que junto com ele lutou para que ele fosse um homem bom, amado, inteligente. Então, inicialmente, o Compofai era um evento que não fazia parte do FECANE, era realizado em uma outra época e que acabou servindo de palco, de oportunidade para que escritores fossem surgindo, produzindo, escrevendo. E a minha participação, para mim, foi muito produtiva, foi muito importante, porque foi uma oportunidade que eu tive para, de alguma forma, mostrar para a comunidade, para a sociedade, a minha poesia, né, o que eu escrevi. E por coincidência do destino, estamos unidos agora através da Academia Itacoatiarense de Letras. Ele, como nosso presidente, nos tem proporcionado encontros agradáveis através dos domingos e tem nos orientado sobre tudo que deveremos fazer juntamente com ele. Um trabalho simples. Tia Anabela ou mesmo Maria, só que estudava no L. Ribeiro, que morava com uma tia. Quando seguia para o coleginho, pela pracinha de Nazaré, lá estava ela no meu caminho, pouco menina, muito mulher. Calheiros é fã incontestável de Tiago de Mello. E ele sempre fala assim: não tenho caminho novo, o que eu tenho de novo é o jeito de caminhar. Esta frase ele usa sempre nas suas batalhas, nas suas lutas e na sua vida. Que também Calheiros navega no mar dos sonhos como eu. É muito difícil para um autor, seja um poeta, seja um romancista, seja um contista, seja um dramaturgo, falar sobre a sua obra. E já me perguntaram muito sobre quais são os temas principais do que escrevo. Por que essa certa tristeza, essa ausência, por que essa lacuna? A minha poesia, ela é sempre fundamentada, tá, em um fato, em algo que eu vivi, e há uma ligação muito grande com a minha cidade. Já me perguntaram qual é essa mulher que eu tanto busco, porque eu tanto reclamo do que escrevo, tá? Eu diria que essa mulher seria a liberdade, seria o sentimento de justiça, de paz, de amor, porque acima de tudo um compromisso do escritor é com o seu tempo.